Amém. Que essa certeza possa permear nosso coração nessa noite. Eu queria ler com você um texto do Evangelho de Mateus nessa noite, e eu queria tentar nos ajudar aqui, pensar sobre nossas práticas religiosas. Estamos aqui num dia de religião, estamos aqui cumprindo nossa métrica de fé, e eu queria fazer menção de um texto de Jesus, muito para que a gente aproveite melhor o tempo, muito para que a gente entenda um pouco melhor aquilo que a gente faz, e que nem a gente despreze, como se não tivesse significado, como se não tivesse valor, e nem que, por valorizar demais o rito, a gente torne esse rito inútil por ser um fim em si mesmo. Existem dois caminhos perigosos na prática religiosa. Um é o desprezo. A gente achar que a reunião dos crentes não é necessária, a gente desvalorizar algumas estruturas que a religião facilita para que cresçamos em conhecimento de Deus. Mas a outra é valorizar e colocar essas práticas e colocar essas estruturas acima do próprio Deus, acima de uma própria relação com Deus. Então a gente, quando olha para a Bíblia e quando se permite vivenciar a igreja, a gente tem que ficar em algum lugar no meio disso, entre uma convicção da relevância da reunião, das reuniões, dos encontros, das tarefas, das disciplinas, dos compromissos, mas uma consciência muito clara dos propósitos aos quais nós permanecemos aqui, porque senão a coisa toda pode desandar. É um pouco do dilema dos fariseus. Os fariseus o tempo inteiro são questionam Jesus e são questionados por Jesus, porque as regras deles viraram um fim em si mesmo e não alcançaram os propósitos aos quais eles se empenhavam. Esse texto diz um pouco sobre isso, é Mateus capítulo 15, a partir do verso 16. Eu vou ler depois, vou fazer um panorama do que vem antes, mas eu quero destacar esse trecho aqui como uma essência do que desejo conversar com vocês nessa noite. Jesus diz assim: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Para a gente entender o que Jesus está explicando aqui, a gente precisa dar uma olhada para o que vem anteriormente. Jesus está aqui na Galileia ainda, e um grupo de fariseus sai de Jerusalém para ir à Galileia para encontrar Jesus e questiona Jesus do porquê os seus discípulos não mantinham uma prática regular do povo judaico, uma prática que eles falam que é uma tradição dos anciãos, que era se lavar antes das refeições. Então eles estão questionando Jesus, por que os discípulos dele, por que os alunos dele precisam ser diferentes, por que os alunos dele corrompem um costume, por que eles não cumprem aquilo que é métrica normal, que é religiosidade deles, que é só um costume do encontro deles. Jesus responde a eles com algo maior. Depois eu vou explicar, mas a resposta de Jesus é: vocês estão se preocupando com os meus discípulos não respeitarem uma tradição de vocês, um uso e costume. Como nós temos os nossos, como
quem viveu a igreja há uns 50 e 40 anos atrás deve olhar para a gente hoje e ver diversos costumes diferentes, diversas métricas diferentes. Era isso, o lavar não era nem uma relação cerimonial com a lei, era uma tradição dos anciãos. E é por isso que a resposta de Jesus aqui é: olha, vocês estão preocupados com a tradição de vocês, mas dentre essas tradições existe uma que descumpre a própria lei de Moisés. Então, por causa da tradição de vocês, por causa desses costumes de vocês, algumas pessoas são levadas a descumprir a lei de Moisés, que é maior do que a tradição de vocês. Então, tomem cuidado com essas ideias, tomem cuidado com essas tradições, reflitam no que estão fazendo. Mais à frente, na sequência desse texto, Jesus cita uma profecia de Isaías, que diz: olha, esse povo me adora, me louva, canta com os lábios, mas o seu coração está afastado de mim. E aí é quando Pedro faz essa pergunta a Jesus, porque Jesus conta uma parábola para eles, Jesus conta ali uma história, monta uma imagem para eles, dizendo que, olha, aqueles que o meu pai não plantou, aquelas raízes que não vêm do meu pai, elas se perdem. Não adianta tentar na prática religiosa, não adianta se apegar a uma tradição, não adianta se apegar a um costume, não adianta fazer parte de uma reunião, porque se não vem plantado do reino, e é muito interessante, Jesus está falando isso aqui, e Mateus está colocando isso num texto após o capítulo 13, no qual ele faz ali uma sequência de ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus, e um desses ensinamentos é a parábola do semeador, onde existe um semeador que sai jogando sementes do reino, né, que a gente conhece bem essa parábola. Pois bem, então diante dessa tripla imagem, da imagem de Jesus sendo confrontado pelos fariseus sobre a tradição dos anciãos, da imagem de Jesus, né, da conversa de Jesus falando sobre pessoas que louvam com os lábios, mas o coração está distante, e Jesus dizendo que a grande realidade de ser puro ou impuro é aquele que é plantado, aquele que a semente do reino foi plantada, não é nem aquele que participa da religião, não é nem aquele que participa da tradição ou carrega tradições em si, não é nem aquele que também tem os costumes espirituais, as métricas espirituais, mas aquele a qual o reino de Deus nasceu. É nesse contexto que Jesus fala isso: olha, vocês não estão entendendo, então eu vou sistematizar isso de uma forma talvez um pouco mais fácil. Não é o que contamina o homem, não é o que entra pela boca. O que contamina o interior do homem, o que contamina, o que torna alguém impuro em si, o que torna alguém distante de Deus, o que torna alguém distante da realidade do reino, não é o que entra pela boca. Não é a preocupação com alimentos consagrados, não é a preocupação com o que você está comendo, o que contamina o homem é aquilo que já está lá. Eu gosto muito da história, e talvez algo que fique mais claro ainda para mostrar o que Jesus está falando aqui, quando Jacó vai se apresentar para Isaac cego. Isaac toca em Jacó, vê que ele tem pelos como de Esaú, mas a voz de Jacó o entrega. Olha, a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó, porque você quer conhecer alguém, deixa ela falar. Deixa ela falar. A psicologia entendeu isso. Você quer conhecer alguém, você quer se conhecer melhor, você quer enfrentar algum dilema, a ciência mostrou que falando, a gente vai mostrando as nossas manias de pensamento,
É por isso que o psicólogo, ele vai te ouvindo. Você acha que você está só contando história, você acha que você está falando só do seu dia, mas ele está ali pensando particularidades da sua personalidade, ele está pensando manias de pensamento, estruturas de pensamento, e consegue diagnosticar muito bem aí talvez algo que você esteja passando. É por isso que o pessoal fala que falar cura, porque quando a gente vai falando, a gente vai colocando para fora, a gente vai demonstrando quem a gente é. Mas às vezes falar também demonstra quem a gente é e qual é a nossa raiz. Então eu queria fazer 3 aplicações fáceis aqui, 3 aplicações um pouco mais diretas desse texto aqui. A primeira é que não adianta ter ideias que parecem boas. Para os fariseus, ter uma tradição de lavar-se, se lavar as mãos antes de comer, você não precisa deixar de fazer isso, tá? Jesus não está questionando você ter higiene, Jesus está questionando uma prática inútil para a espiritualidade. Então não adianta ter ideias boas. O que torna alguém puro não é ter ideias boas. O que torna alguém puro não é falar de coisas boas, não é falar as coisas certas, não é conversar sobre as coisas certas, não é ter a melhor ideia de igreja, não é ter a melhor ideia de justiça social, não é ter a melhor ideia de espiritualidade, não é ter a melhor ideia sobre oração, não é ter a melhor ideia. O que purifica a gente não é ter ideia. A gente não vive de ideia, a gente não vive de coisas abstratas. E talvez uma coisa que a gente erre demais é de anunciar muitas ideias sem ter a real expectativa de colocá-las em prática. Porque os fariseus estão tão permeados das ideias da sua tradição, que eles não têm em si mais o dilema de se purificarem, de transformarem o seu coração, a ponto de não conhecerem ou não se permitirem conhecer a Jesus, a ponto de não reconhecerem que o Santo de Deus estava ali. Eles estão cheios de suas ideias, estão cheios de suas certezas, estão convictos demais das suas compreensões, já estão tão permeados, tão estudados, tão conhecidos, que eles não têm mais o que ser persuadidos, não têm mais reflexão em si, eles têm ideias demais, estão cheios de ideias. Jesus está falando isso: olha, você é alguém cheio de ideia? Isso não significa nada. Pode ser alguém que tem ideia: nossa, eu vou abrir uma ONG, eu vou salvar todas as crianças do planeta. Olha, talvez se você se esforçasse para salvar uma, já fosse bom demais. Já denotaria a pureza real do seu coração. E são essas ideias que vão fazendo as pessoas se cansarem de igreja, sabe? Porque a gente fala de tantos ideais bons, a gente tem que ser santo. Mas aí a gente fala de uma santidade, de uma coisa tão perfeita, e a gente não cumprimenta o irmão do lado, sabe? A gente não dá boa noite, a gente não chega no prédio e cumprimenta o porteiro, a gente não é gentil com as pessoas, a gente não exerce bondade em casa, a gente não exerce mansidão, a gente não faz coisas simples, mas a gente está falando de santidade, de uma purificação que não existe. A gente fala sobre vida espiritual, sobre espiritualidade, e eu confesso que eu tenho sido convidado por Deus a exercer mais isso. Mas o que Jesus está falando é que espiritualidade não é uma ideia de se ajoelhar para orar, de ler a Bíblia. Espiritualidade é um relacionamento com um Deus que é espiritual, que é vivo, que é presente na nossa vida. Espiritualidade de leitura da palavra, Hebreus 4, que diz que ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e ela penetra no nosso ser, dividindo órgãos e medulas, penetrando no nosso coração e transformando a nossa alma. Não é a espiritualidade da métrica de: olha, eu li a Bíblia hoje, então eu posso morrer em Cristo. É ler a Bíblia, é entender a Bíblia, e trazer a Bíblia para si, e viver a Bíblia devagar, com paciência, e sendo forjado no Senhor. Porque só ter a ideia de que eu leio a Bíblia e de que eu tenho a Bíblia como meu manual de fé e prática, isso não transforma a gente. O que transforma a gente é quando ela penetra de forma viva no nosso interior e muda quem nós somos.
É quando ela continua sendo as sementes do reino de Deus a cada vez que a gente abre a nossa Bíblia, a cada encontro dominical, cada vez que você está em casa, abre o link, está presente na celebração, você vai deixando que a palavra de Deus vá transformando o seu coração, porque senão a gente só participa do rito. A ideia é inútil, a ideia é jogada fora, é semente jogada no meio dos espinhos, é a semente jogada no meio das pedras. Mas Jesus fala de uma outra coisa que é inútil, tão inútil quanto as ideias, tão perigosa e talvez mais perigosa do que as boas ideias. Quando Jesus está dizendo, esse povo me adora, me louva, canta, fala de mim, anuncia com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, Jesus está falando que, olha, também atitudes impensadas, atitudes que não refletem o coração, são inúteis para a gente. E aí eu me apego ao que Paulo diz para a igreja de Filipos. Olha, tem algumas pessoas que anunciam o evangelho por egoísmo, por inveja, por um monte de coisa. Então as pessoas vão ser salvas e eles vão ficar. É o que Jesus mesmo fala, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? As nossas atitudes são boas para os outros, mas se elas realmente não refletem o nosso coração, se a gente está indo na manada porque a igreja está fazendo, porque a religião está fazendo, porque meu pastor pediu, mas isso não reflete algo que Deus tem constrangido o meu coração, Jesus está falando, olha, vocês estão longe ainda. E como o objetivo não é que eu force a congregação a fazer coisas para a igreja crescer, o grande objetivo é que cada um de nós tenha essa convicção e tenha esse coração aberto para que o reino de Deus nasça, para que o reino de Deus frutifique, cresça dentro de nós, e aí sim os frutos do Espírito venham. O grande alerta é esse, olha, nós queremos vocês comprometidos na comunhão, queremos vocês na solidariedade, queremos vocês generosos, queremos vocês dedicados, queremos a igreja unida, junta, mas não queremos isso só como um projeto externo, queremos isso como uma realidade do reino de Jesus entre nós. Queremos viver a plena satisfação do Espírito Santo. Queremos viver a realidade da igreja de Jesus e não da religião evangélica. Temos o sonho de ser igreja do reino de Deus e não só um templo cheio de gente. Queremos ser as ovelhas do seu pastoreio, queremos ter o coração transformado, não queremos ter somente atitudes. Atitude virou até slogan, né? Mas Jesus não está te cobrando somente atitude. Jesus não quer só atitude de você. Jesus quer o seu coração. Jesus não quer te cobrar métricas religiosas, não quer que você acerte mais, vim domingo ou não vim domingo. Jesus quer que você ame estar na igreja dele, no meio da comunhão, e é isso que ele pode fazer no seu coração. A discussão aqui com os fariseus e o ensino para os seus discípulos é essa: o que é alguém puro? O que pode tornar alguém puro? O que realmente é a transformação do coração? E Jesus está falando aqui de uma forma muito clara, só é puro realmente aquele a qual a semente do reino de Deus cai no coração e frutifica dentro dele. A gente não se purifica. Não é através da métrica religiosa, e ele mesmo vai se tornar a possibilidade de purificação ao qual todos nós falamos domingo após domingo. Jesus aqui nesse texto não diz. Ele diz o que não torna puro. Ele deixa muito claro para nós o que nos faz permanecer impuros, nos faz permanecer com um coração ainda pesado, cheio das possibilidades da maldade. E essa é a grande preocupação de Jesus com seus discípulos. Jesus não está preocupado, Jesus já os tinha enviado para pregar e anunciar a realidade do reino. Então Jesus, para mim, cada conversa de Jesus com os fariseus é muito mais uma preocupação de desconstruir nos discípulos uma métrica religiosa errada do que realmente tentar convencer os fariseus que não queriam ser convencidos. E então Jesus está preocupado, olha, não tenham as ideias
boas somente. Não tenham ideais bons. E aí eu queria só fazer um parênteses. Ontem eu fui num velório, e nessa semana, muito especificamente, eu fiz 2 velórios, um de um rapaz de 38 anos e outro de um rapaz de 39 anos. 2 jovens que faleceram, e a gente esquece que a gente morre. Acho que a gente fala muito pouco de céu, mas a gente fala menos ainda de morte, porque a gente tem que ter aquela vibe boa no culto, a gente tem que sair daqui bem, porque a semana já está tão dura. Mas a grande verdade é que isso aqui é tão passageiro, e eu fiquei pensando aqui, lugar de boa ideia, lugar de ideia morta, ideia que não é colocada para frente, é o cemitério. Enquanto a gente está vivo, a ideia tem que ir para frente. Enquanto a gente está vivo, os seus sonhos, os seus planejamentos, aquilo que Deus fala no seu coração, a sua vocação, o seu dom, ele tem que ser colocado em prática, porque um dia você vai morrer, um dia você não vai mais poder fazer nada, um dia você vira pó, um dia eu viro pó. Então hoje é o dia da gente colocar as nossas ideias boas em prática. A gente coloca tanta ideia ruim em prática, não é? A gente está no culto, mas é um pulo para entrar no carro brigando, é um pulo para chegar em casa reclamando, é um pulo para amanhã estar insatisfeito com o trabalho, é 1 segundo e a gente faz uma besteira danada. Agora, para fazer coisa boa, rapaz, é uma procrastinação. Às vezes para fazer coisa boa para a gente mesmo, para a gente cuidar da saúde, para a gente tomar vergonha e começar uma dieta e fazer uma atividade física, a gente vai tocando para frente como se a vida não fosse parar nunca, mas a vida para. E às vezes a vida para rápido e a vida para jovem. Então, nós jovens, 30 e pouco, 15, 20, a vida acaba para a gente também. Não é para a gente ter medo da morte, é para a gente ter desfrute da vida. É para a gente aproveitar o tempo. É para a gente colocar as ideias para frente. É para a gente colocar os sonhos, é para a gente honrar a família, é para a gente amar as pessoas agora, porque depois não tem mais. Depois acaba. Ninguém planeja a morte, gente. Para mim, uma das explicações, quando Jesus fala do ladrão da noite, é a morte. Morte. Nenhum ladrão avisa quando chega, assim como a morte não vai. Olha, tal dia, estou chegando. Então a gente tem hoje, não para ter ideia boa, não para colocar os planos de salvação e de iluminação do mundo, e de transformação, e as coisas que a gente fala, mas é para a gente pegar essas coisas que estão no nosso coração e a gente viver em casa. E a gente exercer em casa com esse desfrute da vida. Nossa, eu estou aproveitando a minha vida, eu estou amando as pessoas. Eu estou aproveitando a vida, eu estou aqui me dedicando, eu estou aqui sendo solidário, eu estou sendo generoso. Eu não estou retendo para mim porque tudo fica aqui. Não estou retendo para mim porque não tem sentido reter para mim. Eu não estou colocando a minha expectativa toda aqui porque eu vou perder minha vida no dia que eu fizer isso. Você que está esperando ficar rico para contribuir, você vai perder a sua vida e não vai chegar lá. Você que está esperando ter tempo, parar a sua vida para servir ao Senhor, a sua vida não vai parar, os problemas não vão parar de chegar. É por isso que não é só de ideia boa que a gente vive, mas quando a gente tem um coração permeado pelo reino de Deus, não dá para parar. Quando a gente tem um coração realmente constrangido, a palavra que Paulo diz para a igreja de Corinto é: e o amor de Cristo nos constrange. Por que eu sirvo? Por que eu me dedico? Por que a gente está aqui, a gente busca ter uma vida melhor, a gente busca ter uma vida realmente coerente com a nossa fé? Por que realmente a gente busca pureza? É porque senão a religião vai expulsar a gente? Não, é porque o amor de Cristo me constrange. O reino de Deus está dentro de mim, o coração vai sendo transformado por esse encontro. Não é pela pressão social, é porque é o que está dentro. É o que Paulo fala para a igreja da Galácia. Agora, olha, fui crucificado com Cristo. A vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo-a na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim.
Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É algo que está em mim. Não tem como mais ser dissociado, não depende dos projetos, não depende do movimento, eu não sou empurrado como uma manada. Cristo está constrangendo-me pelo seu amor. O que me purifica é o amor de Jesus. Não é a minha culpa, não é a minha autopenalidade, não é o excesso de religiosidade, mas agora também a gente precisa ter um cuidado, porque, como falei, o outro extremo, que eu acho que permeou em alguma época aí a nossa geração, é que, então, não preciso de igreja, não preciso de referência, de moral, não preciso de conduta ética. Jesus não está falando sobre isso. Jesus está falando que um coração permeado, um coração enraizado no Evangelho, não vai seguir somente as métricas morais muito rasas da religião, vai ter coisas ainda mais profundas. Vai se ver fazendo coisas e tomando decisões, fazendo rupturas ainda mais profundas do que somente lavar a mão. E é isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos aqui. Jesus não está dizendo, então, siga a vida, vamos viver. Jesus está dizendo, lavar a mão é pouco. O seu coração está podre por dentro, o seu coração pode levar você a cometer diversas coisas tão terríveis como as que estão descritas aqui. Se você não é lavado por Jesus, se você não tem Jesus no coração, você não consegue sonhar com outras coisas e se ver liberto para sempre disso. O anúncio de Jesus aqui é, olha, você lava a mão todo dia. Você segue a lei todo dia, você tenta viver as métricas todo dia, você sacrifica todo dia, mas está lá no seu coração a sua incapacidade de amar, a sua insensibilidade para o outro, a sua dificuldade de valorizar pessoas, o seu egoísmo, o seu consumismo e todos os ismos que nos adoecem. E é por isso que ele diz, olha, ideias vão manter o seu coração assim mesmo. As atitudes vão só te tornar um hipócrita. Você vai fingir que ama, mas não ama. Você vai tentar forçar esse amor, mas lá no fundo do seu coração é um cansaço danado. Mas se você permitir e abrir o coração para o próprio Cristo entrar, habitar em você, transformar o coração e não somente as métricas religiosas, se você permitir que Ele habite no seu coração, aí sim, se essa semente for crescendo e o reino de Deus for crescendo dentro de você, sem que as exigências e as cobranças religiosas te constranjam, o amor de Cristo te constrange. E você vai vendo o seu coração sendo mudado, os seus desejos sendo transformados, e você aprendendo com Ele e vivendo na glória dEle. É sobre isso que nós queremos te convidar a, nessa noite, refletir e a escolher. Você pode aqui nessa noite falar, olha, eu quero conhecer mais desse Jesus que transforma corações como o meu. Você pode hoje falar, olha, eu quero sim estar nessa presença desse Cristo. Eu quero ter a presença desse Cristo no meu coração. Não para que eu tenha ideias religiosas boas, não para que eu siga somente convivendo aqui nas obras e projetos da igreja, mas para que eu tenha esse coração constrangido por um amor perfeito. Eu sei que conscientemente ninguém planeja ser uma pessoa ruim. Eu duvido que você tenha levantado da sua cama hoje e tenha falado, olha, que pessoa ruim eu posso ser. Mas a grande verdade é que muitos de nós não levantam com a convicção de que pessoa boa eu posso ser para o mundo hoje. Que experiência eu posso fazer com que as pessoas tenham para que elas tenham alívio na vida? Sabe as pessoas que estão tão sobrecarregadas ao seu lado? Você já pensou se a gente acordasse de manhã, como eu posso ser alívio para as pessoas que estão ao meu redor hoje? Como eu posso ser bondade para as pessoas que estão tão cansadas da crueldade do mundo? Como eu posso ser expectativa para as pessoas que estão tão sem esperança?
como eu posso ser o amor de Jesus para as pessoas que se sentem tão colocadas de lado pela vida. Eu creio que essa seja a vontade de Cristo quando o reino de Deus nasce no nosso coração. Eu tenho uma convicção muito grande que também estou falando de eternidade. Eu acho que a gente tem uma necessidade dicotômica no Evangelho, na igreja, de sempre ter que definir entre o céu e a terra. E Jesus não faz isso, porque Ele está no céu e vem para a terra e volta para o céu, e Ele está entre nós por meio do seu Espírito. Jesus não divide céu e terra estão conectados. Em João 14 ele diz, olha, lá na casa do meu pai há muitas moradas, eu estou preparando essas moradas celestiais para você. Para onde eu vou, vocês vão estar também. Mas ele também diz que ele é o caminho, a verdade e a vida aqui. Então o que estou falando tem a ver sim com um dia encontrarmos com ele após a morte. Estou falando como algo necessário, como algo consolador, sabermos que a nossa vida ela é passageira aqui, mas segue para a eternidade. Mas estou falando também de uma transformação que começa aqui, essa eternidade que desfrutaremos com Ele lá, do outro lado. Desfrutamos também aqui, porque o nosso coração vai sendo transformado de glória em glória, de graça em graça, e onde superabundou o pecado, abunda a graça, e aquele que acordava só cheio dos seus egoísmos, das suas percepções ruins do mundo, pode sim ser transformado por Jesus. Jesus pode abrir seus olhos e ver um mundo diferente a partir dos olhos dele. É isso que Ele quer te ofertar nessa noite. A gente olha com tanto pessimismo para o mundo, e eu acho que Jesus tem uma visão ainda mais ampla da ruindade do mundo do que nós, mas Ele vem para o mundo. Isso me dá uma convicção de que eu tenho que continuar aqui, de alguma forma olhar isso aqui com a perspectiva dele, de que há uma solução nele. E é por isso que se você anda sem solução, se você anda sem expectativa em Jesus, aquele que tinha essa glória perfeita ao redor de si e olha para o caos do mundo e vem e habita nesse caos, para ser esperança para mim e para você e para ser esperança para muitos outros através de nós. Olha, eu não queria te oferecer uma religião. A gente tem diversas tradições que você vai aprender no futuro. A gente tem diversas ideias boas. A gente fala de um monte de coisa legal. A gente tenta te entusiasmar para um monte de atitudes. Mas antes disso tudo, antes de você começar nesse processo de ideias, nesse processo de atitudes, o que vale é hoje, a gente aqui. Tanto para você que está nos visitando, quanto para você que está aqui. O que vale realmente hoje aqui é você decidir, Senhor, eu quero que o meu coração, eu quero que a minha vida tenha raízes no Teu reino. Eu quero que a Tua vida, o Teu amor, selem o meu coração, para que a partir dessa Tua habitação, a minha vida seja transformada e assim as suas ideias e atitudes me levem para o teu caminho. E aí sim, ideias boas com atitudes boas. Para mim, aceitar a Jesus é isso. É quando as ideias boas começam a encontrar uma vida disposta a colocar em prática. Viver o Evangelho, viver o cristianismo, viver a igreja, é quando a gente passa de boa teologia e a gente une essa teologia a uma disposição de vida. É quando a gente tem os nossos costumes, mas esses costumes são só um meio para que Cristo ainda seja mais fortalecido, engrandecido em nossas vidas e a gente frutifique mais para o reino dele. Olha, eu queria muito te aconselhar a abrir o coração para Jesus. Eu queria muito falar para você que você pode confiar em Jesus. Ele provou o seu amor morrendo na cruz, pagando o preço das nossas impurezas, ressuscitando dos mortos, estando vivo aqui hoje, falando ao seu coração, que você pode ter uma vida bonita com Ele, e que você pode hoje encontrar força para essas suas ideias boas que existem no seu coração,
mas que talvez não estejam encontrando lugar nessa sua prática de vida. Jesus quer ser esse combustível eterno de bondade, graça e amor. Jesus quer que a partir de hoje, a partir dessa decisão, dessa entrega e desse relacionamento que irá crescer, você tenha esse amor te impulsionando para ser bondade dele onde você for plantado. Eu queria muito orar por você. Queria convidar você a fechar seus olhos. Você está refletindo sobre isso tudo que ouviu agora e está entendendo no seu coração? Se esse desafio é para você, se esse convite é para você, se às vezes é gente boa demais, mas de alguma forma não tem conseguido ter esse amor que impulsiona, é Jesus que pode fazer isso pela gente. É Jesus que constrange a nossa vida e vai transformando a gente por dentro. E eu queria muito saber se nessa noite você está entregando o seu coração a Jesus de uma forma muito simples. Eu queria te conhecer para orar por você. Queria entregar essa decisão ao Senhor Jesus. Então, se isso está fazendo sentido para você nessa noite, sem constrangimento nenhum, mas aproveitando esse momento coletivo que estamos tendo aqui de fé, eu queria muito te convidar, se você está entregando o seu coração a Jesus hoje, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, porque eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa noite que está falando: Senhor Jesus, eu quero esse amor no meu coração. Eu não quero mais religiosidade, eu quero esse amor no meu coração. Se é com você que Jesus está falando, fique de pé no seu lugar, porque eu quero orar pela sua vida. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querido. Há mais alguém nessa noite que está falando: Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, minha irmã. Mais alguém nessa noite que está tomando essa decisão, está falando que as sementes do reino podem cair no seu coração e você quer frutificar para o reino. Olha, Jesus está falando com você, fique de pé. Ele vai transformar, Ele te conhece, Ele sabe as suas dores, sabe as suas necessidades, Ele vai tratar no seu coração. Deus te abençoe, querida. Há mais alguém nessa noite que está falando isso para Jesus? Eu quero orar por você, não quero te constranger. Há mais alguém? Vou encerrar, não vou insistir, porque entendo que você talvez esteja tomando essa decisão sentado, não há problema, mas eu quero orar por você. Senhor, nós estamos aqui muito gratos a Ti, porque sabemos da nossa incapacidade de purificação. A gente faz tanta coisa e a gente tenta de tantas formas, mas nessa noite o Senhor está nos dizendo para apenas confiar na Tua obra, para apenas confiar no Seu amor, descansar na Sua salvação, descansar na Sua transformação. E é isso que eu te peço por cada pessoa que está aqui se colocando de pé, entregando o seu coração, exercendo a sua fé. Eu peço que essa habitação transformadora, que esse amor que nos impulsiona por dentro, possa permear e inundar cada coração aqui, que essa relação que se inicia hoje possa crescer e frutificar para a Tua glória, Senhor. Eu te peço sim, Senhor, que nós daqui que vamos os ajudar, não nos tornemos mais outros religiosos, mas que realmente nós como igreja Tua possamos pregar o Teu reino, ensinar o Teu reino, mostrar o Teu evangelho e fazer com que cada um de nós cresçamos na Tua graça. Que Teu Espírito Santo conduza cada vida e receba esses corações, Senhor, confirmando essa decisão nessa noite, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar todos de pé juntos. Glória ao nome de Jesus por essas vidas preciosas. Eu queria dizer, olha, você que nessa noite está tomando essa decisão, tanto você que ficou em pé, talvez você não tenha ficado em pé, mas você está tomando essa decisão nessa noite, eu queria te convidar a procurar um dos nossos recepcionistas quando o culto acabar, para que a gente tenha os seus dados e a gente consiga te ajudar nessa caminhada. Nós queremos realmente como igreja te abraçar e te ajudar a crescer no